Essa semana, não sei se vocês acompanharam também no noticiário, nós tivemos um caso bastante peculiar também no sul, mas especificamente no norte do Paraná. Uma menina de 22 anos, ela estava indo para a academia, né? Quando foi atingida por um ácido, né? A menina chama-se Isabelle Ferreira, tá aí as imagens, ela tem 23 anos, desculpa. E ela estava indo para a academia e, de repente, uma mulher veio e jogou um ácido no seu rosto, atingiu o rosto, o peito e também boa parte da boca, né? Até então, não se tinha identificado a pessoa, agora a gente sabe que é uma mulher de 22 anos que foi presa ontem pela Polícia Militar do Paraná. Aliás, foi presa hoje, sexta-feira, desculpa, pela Polícia do Paraná, tá? O ataque aconteceu na quarta-feira, como eu disse a vocês, na cidade de Jacarezinho, que fica no norte lá do Paraná. A vítima está internada no hospital em estado grave, gente. Ela está na UTI, no Hospital Universitário de Londrina. Ela segue sedada e entubada. A motivação para o crime, segundo a investigação, foi por uma conta de um ciúme do companheiro, que também é ex-namorado de Isabelle. O inquérito apura tentativa de homicídio por motivo fútil, emboscada, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e uso de substância. Quer dizer, essa moça tem 23 anos, estava indo para a academia. Ela é ex-namorada do companheiro da moça que jogou o ácido, de 22 anos. A moça com ciúmes, né? Ou seja, uma coisa meio que passional, apesar que não existe mais esse termo, né? Crime passional não existe mais no nosso direito. Foi lá e jogou o ácido, a menina sai correndo pedindo ajuda, você vê, tá na UTI, entubada. Até onde eu li, atingiu ali a região dos seios, da boca, do rosto, né? É um crime bárbaro, né? É uma coisa totalmente escabrosa, né? Assim, quer começar, doutora? Eu achei interessante a tipificação como tentativa de homicídio, o que eu acho muito pertinente quando a gente fala um ácido corrosivo jogado na face de uma pessoa. Acredito que ninguém possa imaginar que essa pessoa vá sobreviver. Poderia até ser classificado, tipificado num primeiro momento como uma lesão corporal grave, com deformidade permanente, mas achei acertada a decisão do delegado que tipificou a conduta como tentativa de homicídio. E é uma situação em que a gente percebe agora, mudando os papéis, a objetificação de pessoas. A gente muito fala aqui, e muito se tem em pauta, violência contra a mulher, em que essa mulher é objetificada, em que o homem trata essa mulher como propriedade. Esta mulher trata, então, o seu companheiro, o seu marido, como uma propriedade. E ali ela quer eliminar todos os obstáculos à frente, colocando com torpeza, com crueldade, requintes de crueldade, um ato doloso tão grave em relação àquilo que ela considera um obstáculo que possa atrapalhar o objeto do seu amor. Então, o amor não, né? O objeto de sua doença. Então, é uma situação que nos choca, é uma situação que nos deixa muito, realmente, assustados, mas, infelizmente, quando se trata de crime, num contexto doméstico familiar, esses crimes ainda ocorrem na clandestinidade, ainda ocorrem entre quatro paredes e ainda as políticas de segurança pública não conseguem solucioná-los. Então, é um exemplo aí, essa mulher em vias públicas quis eliminar o obstáculo para que ela continue sendo proprietária daquele que ela nutre um amor doentio. Enquanto nós nos preparávamos para entrar aqui no programa, nós discutíamos ali na antessala, se ela foi presa preventivamente, obviamente, né, mas provavelmente será solta, mas o quanto um crime desse tipo, doutora, para quem está nos assistindo, toma de cadeia? Né? Nós estamos falando de uma tentativa de homicídio com algumas qualificadoras. Se a gente falasse em lesão corporal, a pena seria até 8 anos, porque é lesão corporal grave, mas sendo réu primário, eu acredito que ela não iria nem iniciar um cumprimento de pena
em regime fechado. Mas a tipificação foi outra, foi uma tentativa de homicídio, mediante emboscada, ou seja, um homicídio qualificado. Então, claro, essa pena ela exaspera, claro, eu não posso falar o montante, porque vai caber a avaliação também da denúncia, mas de início, ela pode responder e pode ser encarcerada, sim. Ela pode ser encarcerada, porque a gente está falando já num crime muito mais grave, uma tentativa de homicídio qualificado. Exato. Você quer complementar? Só sobre a pena, que é a sua área, né? Então... O homicídio está no 121 do Código Penal. O homicídio simples a gente fala de 6 a 12. Tá. 6 a 20. E homicídio qualificado 12 a 30. Então, ela pode responder pela tentativa do homicídio qualificado, aí é diminuído de 1 a 2 terços. Então, a pena é bem alta, podendo levar, inclusive, para início de regime fechado. É absurdo. A gente vê as imagens, o ato cruel, brutal. Há formas. É interessante, porque quando o legislador trouxe a previsão do homicídio, ele pensou as possibilidades de se cometer esse homicídio. E quando você impossibilita a defesa da vítima, quando você usa de meio cruel... Torpe, né? Torpe, ou o motivo é torpe e furto, isso qualifica o homicídio. É um dos piores crimes no Código Penal. E isso é interessante, porque é diferente de você chegar e dar um tiro em alguém e matar. Do jeito que ela fez, com ácido, a menina está internada, ainda pode... e tomara que não, claro, mas ainda poderia falecer, você teria um crime muito grave aqui acontecendo e se for consumado, pior ainda, né? Sim. Aí, quando a gente fala, sempre que a gente fala de algum crime, né, aqui na Jovem Pan, a gente percebe que a audiência sempre vai para o lado assim, não adianta, pode ter uma pena de 20 anos, mas aí ele vai entrar, ele vai ter boa conduta na cadeia, não sei o que, daqui a 5 anos ele está fora. É isso mesmo? Infelizmente, é isso mesmo. A gente não tem nenhum criminoso que pratique o seu crime e ele cumpra integralmente aquela pena que foi descrita na sentença. Claro, se a gente faz uma somatória de penas, ele pode ficar até 40 anos, que é o limite máximo hoje. Desde da reforma do Código de Processo Penal, ali a gente teve uma alteração. O pacote anticrime alterou, né? O pacote anticrime alterou o limite máximo de 30 anos, e que ainda muitas pessoas acreditam que seria 30 anos o máximo, para 40. Então, hoje, a somatória de penas, por exemplo, 150 anos, ele pode ficar até 40 anos. Estou errada? Doutor, não, tá certo. Pode ficar até 40 anos. Perfeito. Estou falando com advogado aqui, né? Eu gosto já de pesar pelo lado maior. Mas, infelizmente, isso traz uma sensação de impunidade. Isso traz a ausência da certeza do castigo quando aquele que cometeu o crime por livre-arbítrio, de forma dolosa, com requinte de crueldade, motivo torpe, com emboscada, impossibilitando a defesa da vítima, não vai ter aquele cumprimento de pena, ele não vai ser responsabilizado no âmbito criminal, ou seja, não estará no ergástulo penal pelo montante descrito na sentença. Obviamente, a pessoa, o criminoso, sairá muito antes. Você quer complementar? Não, esse tema é complexo, porque nós colocamos na lei a progressão de regime, numa expectativa de ressocializar esse indivíduo. Ele vai ficar preso, ele vai ficar isolado e por um tempo ele teria que, aos poucos, retomar a sua atividade e a sua vida em sociedade. Isso é o que diz a lei, só estou explicando como funciona o Instituto. Aí, hoje, a sociedade, numa expectativa de punir com mais rigor, é contra a progressão de regime. E aí, por exemplo, num caso desse, as pessoas defendem que ela cumpra, se for condenada, no regime integralmente e no pior regime de todos. Não teria nem a progressão para um regime mais benéfico, o regime fechado. Isso é dúbio, assim, eu tenho dúvidas sobre o meu posicionamento, porque se é uma demanda da sociedade e a sociedade precisa ser ouvida pelos seus representantes, pelos legisladores, até pode mudar isso. É possível mudar, está na lei, é possível mudar. A questão é, resolve? Essa é a minha dúvida. Será que resolve ou é só a ânsia de punir? Recentemente, a gente participou... Eu acho até que... Me perdoe, né? Eu vou até chamar um break e a gente vai continuar, porque eu quero ouvir vocês. Mas eu vou deixar uma coisa aqui no ar antes da gente ir pro break. Tá. Para você me responder. Não é a ânsia de punir, mas
a ânsia de evitar que essa moça faça isso com outras pessoas, porque é um motivo muito torto, ela tem uma distorção da realidade. Ela praticamente quase matou a menina, se não matou, deixou ela bastante, gravemente, agora ela vai ter que reconstruir parte do corpo, porque ela simplesmente acha na cabeça dela que a menina é um perigo por existir, por ter nascido. É inadmissível, mas a pergunta que fica pro intervalo é, ela precisa ser presa para sempre, prisão perpétua, ou uma hora ou outra ela vai sair, seja depois de 10 anos, 15 anos ou 30 anos. O que você aí de casa acha? Vai tomar uma rápida aguinha, vai no banheiro, corre lá e daqui a pouco a gente volta com esse tema. Linha de frente. Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor. Que os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes. Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News. A maior do mundo convida você para aproveitar as maiores oportunidades do ano. São as últimas unidades com condições especiais. Toda a linha BYD 2024 com taxa zero ou seguro grátis. Bateria com garantia de 8 anos. E 90% da tabela FIP na troca do seu BYD Song Plus pelo modelo 2025. Vá até uma concessionária. BYD, patrocinadora oficial da Copa América 2024. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Circula nas redes sociais que um avião da FAP, a Força Aérea de Portugal, teria enviado donativos ao Rio Grande do Sul. Mas atenção, a informação é falsa, fake news. As imagens circulam na internet desde o ano passado e a Força Aérea Portuguesa já negou ter feito este transporte. O Rio Grande do Sul recebe doações internacionais para ajudar as vítimas das enchentes, inclusive doações de Portugal. O governo federal disse que a embaixada e o consulado brasileiros em Portugal receberam 200 toneladas de doações. O primeiro lote foi enviado em um voo da Latam. A Força Aérea Portuguesa chegou a ser procurada informalmente pelo Brasil para apoiar o transporte das doações, mas os portugueses aguardam um contato formal através dos canais oficiais. A checagem é da agência internacional Reuters. Na Real, Jovem Pan contra a fake news. Linha de frente. Voltamos. Bom, para você que não estava assistindo a Jovem Pan e sintonizou a gente agora, nós estamos falando do caso da menina que quarta-feira seguia para a academia, quando no percurso foi atingida por um ácido aí na região do peito, da boca, do rosto. Ela segue internada em estado grave e até então não se sabia quem teria feito isso. E aí descobriu que é uma mulher de 22 anos que fez simplesmente porque Isabelle, essa menina que foi atingida pelo ácido, era ex-namorada do atual companheiro dela. E aí a gente estava debatendo isso, né? Sobre a pena que essa mulher que jogou o ácido deve cumprir e se ela merece aí, o doutor Durso provocou aqui a audiência, se ela deve ou não manter aí, ser presa e ficar encarcerada pelo total da pena, né? Ou se ela pode ter aí uma progressão de regime. Que é o caso da lei, né? Que é o caso da lei atual. E que muita gente... Por que o doutor Dulce disse isso? Porque eu disse a ele que toda vez que a gente fala de algum crime aqui na Jovem Pan, a gente vê que a primeira coisa que a audiência fala é o seguinte: vai tomar 20 anos de cadeia, mas vai ficar só 5. Não sabe como é o Brasil? Desde você concorda que merece a progressão ou você acha que um caso, por exemplo, como esse, pensa que podia ser... Essa moça tem idade para ser minha filha. Quase, tem idade para ser minha filha. Exato. Tem idade para ser minha filha. É muito grave, é uma menina que tem uma vida pela frente e a gente torce aqui para que ela não venha a falecer, acho que não vai ser o caso, mas ela vai ter que reconstruir parte do corpo dela. Eu não sou a favor da progressão de pena, eu acho que tem que ficar ad infinito presa. Eu não vejo o sistema carcerário aqui no Brasil como algo que ressocializa
os presos, né? Muito pelo contrário, quando meus colegas aqui sabem muito melhor do que eu, mas quando as pessoas entram lá, elas são logo cooptadas pelas facções e elas têm que se render a eles. Então, eu não vejo uma possibilidade de uma pessoa dessa se ressocializar. Um outro ponto que me chama a atenção, assim, é a intolerância. Essa menina, ela tomou um banho de ácido ali simplesmente por existir. Exato. Simplesmente por existir. E ela estava indo na academia, uma jovem, estava indo na academia, então já é uma pessoa que se cuida um pouco mais, que tem um apreço um pouco maior à estética, né? A gente que fica estudando o dia inteiro no livro não tem tanto isso, mas é uma menina que estava ali, estava se cuidando, e aí toma um ácido no corpo inteiro, no rosto, na região do abdômen. Então, assim, a outra foi lá e machucou ela simplesmente porque ela existe. Não, mesmo que tivesse havido uma provocação, eu acho que não justifica. Eu sempre me coloco, quando essas coisas acontecem, eu sempre me coloco no lugar do outro. Ou eu penso assim, se fosse minha família, se fosse minha irmã, minha sobrinha, como que isso iria doer em mim? Eu gostaria de ver essa pessoa que machucou alguém da minha família livre de novo? Não. Então, assim, e eu não concordo como as coisas são feitas aqui no Brasil. De novo, o sistema carcerário aqui no Brasil não ressocializa ninguém. Então, que fique presa para sempre. Você concorda ou discorda da Daisy? O Pacífico vai discordar. O Pacífico, o nome dele já fala tudo. Não, eu discordo, mas antes de discordar... Ele é Pacífico. Eu estava olhando ele aqui e estava pensando... Ele está pronto, e ele está pronto para todos os temas. O primeiro tema era aquecimento global e o aumento dos oceanos Pacífico. É verdade. O segundo tema, ele é mais pacífico. Predestinado. Fala, Pacífico. Legal, mas antes de falar disso, eu estava pensando o que passa na cabeça da pessoa que joga um ácido em alguém na rua. Será que ela acha que o companheiro dela, que ótimo, você fez isso? Vamos ficar juntos? Eu acho que, assim, é de uma insanidade enorme. Não, vou torná-la feia pra ele não olhar mais pra ela. Você acha que ela faz isso na rua, ninguém vai saber, ninguém vai perceber, e ela vai passar impune. Então, acho que é uma ignorância gigantesca dela, tá? Então, isso... Desculpa, eu vi que tem umas informações que a gente não tinha nem falado. Desculpa eu interromper. Não, vamos levar pra As informações são que, primeiro, não era mulher, era ex-mulher. A ex-mulher que joga o ácido nessa jovem... Que é atual. Que é atual, por estar se envolvendo com o ex-marido que, detalhe, está preso. Não. Pode parar. Agora a Raquel trouxe mais informações. Raquel nos esclarecendo aqui, Exato. ela teve acesso aos inquéritos, brincando. A Raquel trouxe mais informação agora que realmente a gente não sabia. Então isso torna realmente... Por que será que esse sujeito merecedor de tanta fúria, né? Então, isso se torna ainda realmente mais complicado quando a gente percebe ali a situação em que o marido já está preso, a impunidade parece que iria preponderar em relação a essa ex-mulher. Então, talvez... se cruzaram ali no corredor da cadeia, se cruzaram ali na revista pessoal, na revista íntima, e ali ela descobriu que o preso ex-marido estava com uma nova namorada. É realmente algo... Meu Senhor. O recado que fica essa moça, ela poderia muito bem ter evitado, não falando de uma forma, mas de uma forma assim, até analítica. Ela já estava se envolvendo de forma voluntária com alguém preso. Quando a gente percebe, né, essa tentativa de entrar no submundo do crime, quando a gente está vendo o cara preso, ela entra numa situação, o nível de crueldade de criminosos, dessas pessoas que não têm ética, não têm noção de valores, não têm noção de limites, foi também algo que pode ter deixado ela em situação muito mais perigosa. Porque a gente está falando numa situação realmente que foge completamente da normalidade. Gente, e eu vi a foto da menina, a Stephanie, não sei se a Mel tem para colocar, uma menina tão bonita, 23 anos, uma vida toda pela frente. Gente, que horror. Fala, Pacífico, a gente não deixou o Pacífico. Imagina, não, mas foi ótimo. É muita mulher aqui, não. É muita mulher. Não, eu sou super a favor da ressocialização das pessoas. Óbvio que você vai ter que olhar. Nem todas as pessoas que estão presas são por motivos como esse, que é um motivo, então acho que de acordo com a periculosidade. Ele sabe muito melhor do que eu. Mas ninguém está preso porque é bonzinho, Pacífico. Não, mas grande parte das pessoas que estão presas, que eu vejo, são mulheres, que às vezes elas são presas por conta de ser casada com alguém, por uma questão de drogas, e que ficam lá muito tempo presas. Eu acho que essa ressocialização, essa regressão, essa progressão de pena, eu acho que em vários casos
pode ser útil. Isso não quer dizer que hoje aconteça a ressocialização, isso não quer dizer que tem que ser para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que olhar. Eu estava vendo, por exemplo, um dado outro dia, que só 2% das mulheres que são presas, quando elas saem, elas conseguem emprego. Porque grande parte das mulheres, você não vai colocar na sua casa para ela trabalhar. Homem é mais fácil, coloca numa obra, coisa assim. Então, como fazer para essas mulheres que muitas vezes fizeram alguma coisa errada, ok, mas não algo que vá criminalizá-la para o resto da vida dela? Só para... Desculpa, eu acabei de sair de uma cerimônia do GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida da Polícia Penal. Após a proibição da Polícia Militar ingressar, quando existe rebeliões e presídios, houve ali, 20 anos atrás, a criação de um grupo de intervenção rápida para conter realmente rebeliões e qualquer outra crise que ocorre dentro do sistema carcerário, dentro das penitenciárias. E ali, conversando com os agentes penais, com os policiais penais, eles foram unânimes, inclusive só tinham 2, 3 mulheres no GIR, que quando existe uma rebelião, quando existe algo relacionado à cadeia feminina, os requintes de crueldade e os limites da crueldade são realmente assustadores. Então, existe uma dificuldade muito maior de contenção quando a gente lida com presas. Tem esse dado também interessante para quem está lá, linha de frente, homens heróicos que estão lá praticamente dentro dos presídios, né, cumprindo pena junto com aqueles que violaram o nosso sistema legal, que praticaram crimes e destruíram famílias e sociedade. Só a gente tem a foto da Stephanie, a Mel aqui é eficiente, a gente pede, a Mel tem lá. Olha, uma menina, gente, uma menina. Essa é a vítima. Que tomou o ácido aí na boca, no seio, no rosto. E o estado só se agravou porque ela também engoliu o ácido. Ai, nossa, meu Deus. Aquela história, né? É cruel, é brutal, merece ser punida a autora, mas aí eu tô com o Pacífico. Existe algum ato que é imperdoável? Existe. Calma, eu vou chegar lá. A autora tem 22 anos, cometeu um ato cruel, brutal. Se ela for presa e for condenada, por exemplo, a 20 anos, ela vai sair com 42. O problema é a ressocialização e a pessoa voltar à vida de sociedade, ou o problema é como está o cárcere no Brasil? O problema é que a pessoa entra lá e é cooptada pelo crime organizado. A gente precisa pensar nisso, porque prisão perpétua resolve, põe essa menina para sempre na cadeia. E lembrando que quando a gente coloca o Instituto da Prisão Perpétua, a gente precisa calcular o erro judiciário. Gente sendo preso para sempre por equívoco. E outra coisa, o Estado tem esse poder para não perdoar ninguém. O menino de 18 anos que comete às vezes algum crime vai ser preso para sempre. Então a minha questão não é perdoar essas pessoas, não é absolvê-la, é que responda e seja condenado. Mas quanto tempo? Essa é a grande pergunta. Nós ficamos por quarentena durante a pandemia, às vezes 3, 4 meses sem poder sair de casa ou com uma locomoção mais restrita, e nós vimos como isso é difícil. Mas eu não matei ninguém, nem joguei ácido em ninguém, então, né, doutor? 4 meses. Imagina você ficar 10 anos na cadeia. Isso tem uma lição. Eu não peguei meu carro bêbada e matei um pai de família. Eu não joguei ácido na cara de ninguém. Todos esses têm que ser condenados. Agora a pergunta é quando? Você, como nossa líder, você é a favor da prisão perpétua? Por exemplo, para sempre? Dependendo do crime? Aqui, desculpa, mas aqui no Brasil é uma discussão inócua, até porque é impossível restabelecermos a pena de morte ou prisão perpétua, porque o Brasil é signatário de pactos internacionais que versam proteção de direitos humanos. A partir do momento em que o país não existe essa gravidade de pena, é impossível implementar sem uma alteração completa do sistema constitucional. Então, quando me perguntam, então eu me dou o direito de não responder, porque é uma discussão que a minha resposta positiva ou negativa não fará a menor diferença. Obrigada. Por que você não falou isso antes de eu responder para ele? Poxa, pena que a gente não está gravando, porque senão eu ia falar, volta a fita. Corta. Eu vou deixar a doutora Ganinatti falar primeiro. Mas você me pegou no pulo. O tema é complexo, é polêmico. Eu acho que o que é possível a gente pensar realmente para diminuir essa sensação de impunidade é verificar se a ressocialização, a progressão de regime, como a gente está fazendo, tem sido eficiente ou tem ajudado ou é um benefício para o criminoso. Aí, esse tema a gente consegue já trazer para a pauta e de alguma forma evoluir. É importante que todas essas pessoas em algum momento vão sair de lá.
é melhor que elas saiam e tenham uma vida não no crime do que no crime. Eu estou falando que assim, o sistema prisional hoje do Brasil é horrível. Hoje ele sai no crime, mas o mundo utópico é que a pessoa consiga sair e viver bem, porque senão já tem que ela sai, que ela comete um crime e volta para lá, sai, comete um crime e nunca vai acabar. Não, eu acho até que algumas, só para a gente terminar aqui, porque essa é uma discussão que vai longe, né? Eu acho que em alguns casos você até realmente reeduca a pessoa. Por exemplo, o caso do rapaz da Porsche, é um rapaz jovem, que provavelmente agora, com a sanção moral, a sanção penal, ele vai ter tempo suficiente para entender que o que ele fez foi muito grave e evitar. Eu acho que com o passar do tempo, ele vai conseguir enxergar isso e pode, de fato, voltar à sociedade e não cometer mais, porque ele não saiu imbuído da vontade de fazer o mal. Ele só bebeu demais e correu o risco. O dolo eventual. Exatamente, quis correr o risco. Agora, no caso dessa moça que já sai pronta para fazer, né? Aí, para mim... Não, tem casos e casos, mas... Exato. Então, vai longe essa discussão, mas eu acho que, para alguns casos, eu sou, sim, favorável. Mas, como a doutora Galinato já falou... Não adianta nada achar ou não achar. E pena de morte? Não para o Brasil, para o mundo. Não, aí não, porque aí é uma questão de religião. Então, prende para sempre, mas não mata. É o quê? É uma entrevista? É direto ao ponto? Aí prende para sempre, mas não mata. É direto ao ponto? É o linha de frente, doutor Durso. E você que tem que perguntar, né?